Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos nessa série Você é a Resposta. A gente vai estar continuando com esse tema. E hoje a gente vai estar falando sobre a fé que move o sobrenatural. Amém? Falando sobre fé, você é a resposta. E falamos já aqui nas semanas anteriores sobre ousadia, sobre coragem, sobre obediência. E hoje nós iremos falar sobre fé. A fé que move o sobrenatural. Eu queria começar lendo Hebreus capítulo 11, verso 6. Se o pessoal preparou aí, por favor. Hebreus 11, capítulo 11, verso 6. Capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que fala muito sobre fé. Eu gosto muito desse verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam. Queridos, Romanos 14, 23 vai dizer assim, tudo que não provém da fé é pecado. Você precisa viver uma vida, e essa vida precisa ser pautada pela fé. Já cantamos aqui na canção, nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. Nós não vivemos pela nossa razão, pela nossa consciência, nós vivemos pelo que cremos. É uma chamada a viver pela fé. A fé chamou a atenção de Jesus. Jesus, em determinados momentos, ele agia, ele movia, ele andava, e sempre ele estava cercado de uma multidão. E a Bíblia fala que Jesus, ele veio para desfazer a obra do diabo, que é o pecado. E Jesus, ele andava no meio da multidão, e Jesus estava sempre operando milagres. Só que em dois momentos da Bíblia, duas histórias acontecem de forma diferente. Uma mulher chamada mulher cananeia, ela vem por um percurso distante, clamando, chorando por Jesus, e Jesus não atende essa mulher. E há um determinado tempo, um percurso, uma caminhada, aquela mulher implora por um milagre, por um toque especial do Senhor, mas Jesus ignora aquela mulher. É o primeiro momento assim que você percebe na Bíblia, Jesus ignorando alguém, ignorando uma pessoa. Isso foi tão forte que os próprios discípulos de Jesus se incomodam com aquilo, e eles gritam: Senhor, faz alguma coisa. Olha só, essa mulher, ela tem uma caminhada longa, e ela está importunando a todos. E aí Jesus, ele traz uma resposta que é muito esclarecedora. Jesus diz assim, eu vim senão para os filhos de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aí essa mulher ali ao redor de Jesus, intercedendo, clamando por um toque, por um milagre, ela se coloca na frente de Jesus e fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus olha para essa mulher e falou assim: grande é a tua fé. A Bíblia fala que essa mulher, ela chama a atenção de Jesus. Jesus ficou admirado por causa da fé dessa mulher. Mas antes disso, Jesus diz: eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Queridos, Jesus, ele não veio para o mundo todo. Jesus só veio para Israel. Jesus, ele só veio para os judeus. Eu não sei se é real, mas dizem, tem uma estimativa de que os judeus, eles são 0,02% da população mundial. Ou seja, 98,8% da população mundial é de não judeus. Jesus, ele veio apenas para os judeus. Por isso que Jesus não estava fazendo o milagre dessa mulher, que era mulher cananeia. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E porque Israel rejeitou Jesus, nós somos enxertados. Mas nós todos, não. Todos aqueles que creem é pela fé. Ele veio para os judeus. Deus,
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus dos judeus. Deus, Ele é específico em amar e guardar aquela nação. Mas o seu infinito amor fez com que nós, a rejeição de Israel, fôssemos enxertados. Mas eu quero te dizer, é pela fé. Você precisa viver uma vida pautada na fé. Outra história que chama a atenção de Jesus, de um não judeu, é um centurião romano. Quando ele para no meio de um caminho e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa, mas eu sou um homem de autoridades, e se o Senhor liberar um comando aqui agora, eu sei que o meu servo será curado. Jesus, ele fica admirado com aquela fé. Jesus, ele fala: nem em toda Israel eu vi fé semelhante a essa. A mesma frase Jesus disse para Cananeia e para o centurião romano. Eu quero te dizer, esses dois homens entenderam uma coisa preciosa: a fé move montanhas. É pela fé. Eles estavam buscando simplesmente uma palavra. A mulher cananeia chega e fala assim: ah, Senhor, mas os filhos eles podem comer das migalhas. Se o Senhor liberar apenas uma pequena palavra, apenas uma palavra de cura, a minha filha será transformada. O centurião diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, apenas uma palavra. Queridos, eu quero te dizer nessa noite, todos aqueles homens buscaram uma palavra, uma confirmação, um comando, uma aceitação, o sim do Senhor. Eu quero te dizer, nós já temos o sim. Está escrito que temos em todas as coisas, nós já temos o sim e o amém. O Senhor, na cruz, Ele declarou que para todas as tuas petições, Ele te dá o sim e o amém. Sabe qual o problema? O problema é que, às vezes, nós temos um bloqueio para ver a vontade de Deus. Qual é a forma que você vê Deus? Qual é a forma que você visualiza o Senhor? Queria fazer uma ilustração aqui, vou ver se... Léo, vem cá, varão de Deus, deixa eu ver. Cadê Gustavo? Vem cá, Guga. Imagina aqui, bora fazer aqui embaixo mesmo. Ó, imagina que Léo é Deus, irmãos. Amém? Guga, somos nós. Fica aqui na frente, Guga. Eu vou ser o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo chega para você e fala assim: ó, caminha por fé, se joga. Aí ele vai e se joga aí. Se joga mesmo, de verdade, mano. Vem para cá, se joga aí. Uau! O Espírito Santo sopra no seu coração, se joga. E você sabe que Deus está aqui. E Ele vai guardar e cuidar de você. Não é verdade? Mas e se fosse ao contrário? Léo, agora somos nós. Guga é Deus. E Deus fala: se joga. Calma, não se jogue não, mano. Melhor não. O que mudou? A tua visão de Deus. Quem Deus é para você? Um fortão ou um fraquinho? Quem Deus é para você? Grande, poderoso ou pequeno, que não consegue te sustentar? Amém? Obrigado, varões. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a forma que você vê Deus? Eu quero te dizer, a forma que você vê Deus vai mudar tudo. Muitas vezes a visão que nós temos de Deus foi importada pelos nossos pais. O pai que é sempre carrasco, general. Toda vez que você desliza, pisa na bola, vem uma reclamação, uma correção, algo duro que vai vir sobre você. Você imagina que Deus é desse jeito, que está o tempo todo ao teu redor, mas não para te proteger, para te guardar. A visão que você tem de Deus é essa. Ou talvez você viveu em um lar que tinha muita escassez, que as coisas eram regradas, e você tinha um pai, uma mãe que sempre te exortava com relação a finanças. Olha, não desperdiça, cuidado,
olha, guarda isso, a gente não sabe o dia de amanhã, eu não sei se nós teremos comida amanhã. Talvez você cresceu em um ambiente desse tipo, e a sua visão de Deus é que Deus é um Deus escasso, limitado. Queridos, eu quero te dizer nessa noite, Deus é bom. E na cruz do Calvário, Ele comprovou, afirmou, Ele te entregou o maior amor do mundo. Na cruz do Calvário, Ele te provou, com a entrega de Jesus, aquilo que Ele tinha de mais poderoso, precioso, que estava com Ele, Ele entregou por amor de mim, por amor de você. Em Romanos 8,32 vai dizer assim, ó, o Pai, aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas. Ele não poupou Jesus por amor de mim e por você. Ele tem tudo disponível para você. Nele nós temos o sim e o amém. O texto base para essa mensagem de você é a resposta. Está em João 14, verso 12. Que diz, Jesus diz, eu digo a verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Você foi chamado por Deus para fazer coisas grandes, para fazer coisas extraordinárias. Mas muitas vezes há uma limitação, há um bloqueio. Jesus, ele diz aqui no final do verso 14, do capítulo 14, no final do verso 12, eu estou indo para o Pai. Jesus, o amor de Deus revelado aos homens, está à direita do Pai, rogando por mim e por você, para realizar todos os seus pedidos, todas as suas orações. Foi assim que ele diz, foi assim que ele falou, que tudo que você orar ao Pai em meu nome, eu vou te conceder. Ele está dizendo aqui, eu estou indo para o Pai. Antes de ir para o Pai, ele para os discípulos e diz, eu preciso ir, porque se eu não for para o Pai, eu não posso enviar outro Consolador. O Pai enviou Jesus, e Jesus enviou o Espírito Santo. Se Ele te concedeu o Espírito Santo, o que mais Ele não te dará? Se o Pai te concedeu o próprio Filho, o que mais Ele não te concederá? O problema não está nele, o problema está conosco. Nós limitamos o poder de Deus. Amém? Vocês precisam entender isso. A forma que você vê Deus. Marcos capítulo 11. Coloca por favor, Samuca. Marcos 11. Verso 22 a 24. Vamos ler aqui. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Aqui está dizendo assim, ó, e tudo quanto vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. O que acontece, irmãos? Há um poder, quando nós contemplamos e visualizamos o futuro. O Senhor, Ele está nos desafiando a dar passos em fé, em oração, e contemplar o futuro. Contemplar aquilo que você está orando, aquilo que você está desejando. Qual é o teu pedido de oração? Qual é o teu sonho? Qual é a grande montanha que está posta diante de ti? Eu quero te dizer que essa montanha é uma linguagem figurativa de um problema seu. E Jesus está dizendo que, com certeza, todo aquele que olhar para o seu problema, que Ele chama de montanha, todo aquele que olhar para o seu problema e dizer, problema, saia da minha frente, sem duvidar no seu coração, mas crendo que isso acontecerá. Isso significa que você precisa olhar para o problema, e você precisa contemplar a solução do problema. Mas a nossa mente está doutrinada
para vivermos de forma diferente, terrena, humana, racional. Na segunda-feira estávamos aqui no treinamento profético, e foi falado sobre 3 visões que a nossa mente é doutrinada: a visão negativa, a visão realista e a visão positiva. Existem pessoas que elas são negativas, irmãos. Verdade ou não? Você conhece alguém assim? Existem pessoas que ela já acorda sabendo que o dia dela vai ser péssimo, vai ser horrível, que tudo vai dar errado. Tem pessoas que você chega com uma boa notícia para ela consegue achar dentro da boa notícia o problema. Por quê? Porque ela foi doutrinada, ela tem uma mente totalmente cauterizada para o errado, para o negativo. Existem pessoas que elas são realistas, e elas são convincentes. Elas olham para o fato e falam assim: contra fatos não há argumento. Eu estou vendo aqui, isso aqui é óbvio, vai ser desse jeito, porque é o real. Mas o Senhor te chama para viver por fé. Deixar os pensamentos negativos, deixar até mesmo o pensamento realista e viver não positivamente, achando que vai dar certo, porque a sua mentalidade trouxe aquilo. Não, o Senhor te chama para viver positivo, porque Ele é poderoso e Ele é bom, e Ele deseja arrancar essa montanha da sua frente. Ele deseja transformar esse caos, esse problema em solução e resposta. Tudo aquilo que você pedir em oração, crendo que já receberam. Irmãos, quero confessar a vocês aqui nessa noite. Eu sou um homem totalmente analítico, calculista. Eu tenho plano A, plano B, plano C, eu vou até o Z, irmãos. E é racional isso. Porque se o plano A não dá certo, a gente vai para o plano B, para o C. Eu quero te dizer, é racional isso, e não tem nada de fé nisso. O plano A é o plano de Deus, e o plano de Deus não falha. O plano de Deus não te dá margem para ter o plano B. Se você tem um plano B, automaticamente você está crendo no seu coração que isso pode ser que não dê certo. E se isso não der certo, você já duvidou. Você precisa olhar e contemplar e ver o sobrenatural. Eu estava conversando com o pastor Neto essa semana. Eu peguei um estudo sobre realidade virtual. Agora a gente fala muito e ouve muito sobre metaverso. E por acaso eu vi um estudo essa semana de estudiosos lá dos Estados Unidos, de uma equipe de pesquisadores que fizeram um avatar e uma experiência com macacos. Eles pegaram um macaco e colocaram aqueles óculos de realidade virtual, e eles criaram um macaco virtual normal. E colocaram no macaco, e o macaco ficava jogando, brincando naquela realidade virtual, subindo no galho, nas árvores, brincando e pegando. E aí depois de um tempo, esse experimento evoluiu o avatar. Aquele macaco que tinha 2 braços, eles criaram agora mais 2 braços, e tinha 4 braços. E o macaco demorou um tempo até assimilar que ele tinha 4 braços. Ele olhava, ele entendia que já era dele, ele tocava. Até que naquelas brincadeiras, e pulando e brincando, ele começou também a usar os outros 2 braços novos. E fizeram assim mais uma vez, e era um macaco com 3 braços do lado direito e 3 braços do lado esquerdo. E no decorrer dessa experiência, aquele macaco estava totalmente envolvido com aquilo, que ele usava os 6 braços de forma diferente, alternando, ele fazia coisas diferentes. Vocês estão me entendendo? Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando terminava a pesquisa e os cientistas tiravam o óculos, aquele macaco entrava em uma crise, uma depressão, porque ele continuava procurando os braços e ele não encontrava. Quero te dizer, irmãos, isso é um poder que Deus deu ao homem. O poder de imaginar, de sonhar, de sair da tenda. Quando Deus chega para Abraão e falou: Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas dos céus, assim serão as tuas descendências. Olha para a areia do mar, assim será a tua descendência. Deus estava estimulando Abraão a olhar e visualizar aquilo que ele tinha prometido para ele. Hoje, a tecnologia criou a realidade virtual, e vai chegar um momento em que os jovens, eles
preferirão viver na realidade virtual, que é muito mais prazerosa e empolgante do que na realidade virtual, na real. Mas Deus está nos chamando a vivermos uma dimensão de oração, onde nós iremos contemplar, visualizar as promessas que Ele tem para você. Ordene aos montes, ordene aos problemas, aos gigantes, a todos os empecilhos que estão na tua frente. Mas creia no seu coração, visualize. Esqueça o plano B. A chamada do Senhor não existe plano B. A chamada do Senhor é uma entrega total, completa. Olha para Cristo na cruz. Cristo estava no Getsemane e Ele dizia: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Cristo sabia o que estava por vir. E quando Cristo estava crucificado na cruz, Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, não tem mais opção para mim aqui. Se o Senhor me resgatar, me ressuscitar, eu irei ressuscitar. Mas se o Senhor me deixar na cova, se o Senhor me deixar na morte, se o Senhor me deixar na sarjeta, não tem escolha, não tem opção. É uma rendição completa. Amém? Olhe, contemple, visualize. O Senhor nos chama a andarmos por fé, a mover o sobrenatural pela fé. E existem coisas que roubam a nossa fé. Hebreus capítulo 11 fala sobre o que é a fé. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção daquilo que nós desejamos. A fé, coloca por favor, Fiel, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz: só quem vive no mundo, só que nós vivemos hoje no mundo rodeado de incredulidade e dúvidas. É muito mais fácil vivermos pela realidade, pelaquilo que está batendo no nosso coração, pelaquilo que está sendo explícito todos os dias, quando nós assistimos e ouvimos os noticiários. O que é que rouba a sua fé? O que é que tem roubado a sua fé? Quais são os inimigos que têm paralisado a sua vida? Um ladrão da fé se chama ansiedade. A ansiedade é o maior problema que nós temos nesses dias. Uma grande geração de homens e mulheres, jovens, crianças, elas estão sendo consumidas pela ansiedade e pela depressão. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos ao Senhor. O Senhor, Ele sempre está estimulando, instigando, chamando, convidando a igreja a viver experiências em oração. Apenas a oração, apenas o ambiente da presença dEle vai transformar o seu coração ansioso. Visualize a resolução dos problemas. Contemple, lance aos pés da cruz. Não deixe que as circunstâncias e a ansiedade roubem a sua fé. Outro ladrão da fé, o medo. Muitas vezes nós temos dúvida, nós temos medo. Salmo 56, verso 3 diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Quando o medo tentar roubar a sua fé, dizendo que isto é impossível, se levante e diga, o meu Deus é o Deus do impossível. Quando o medo invadir o seu quarto e assombrar a sua alma, o seu coração, ouça Jesus dizer, ser forte e corajoso, não temas. Outro ladrão que rouba a nossa fé são as pessoas negativas. Falamos dela aqui, não se cerque dessas pessoas. Pessoas negativas, você tem se cercado de pessoas que ao invés de te impulsionar, elas te travam. O Senhor
deseja que você se manifeste para viver o sobrenatural. Fique atento, não perca os mínimos detalhes. Existem coisas que passam e nós não podemos mais voltar atrás. Quarto inimigo, Satanás. A Bíblia diz que ele é como um ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ao nosso derredor, a Bíblia fala em Tiago 4, diz que o Satanás, ele ruge como um leão, ele está ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos tragar. Queridos, fique atento, não perca a sua fé, cuidado com os roubadores da fé. O Senhor deseja que você se mova no sobrenatural, e para isso é necessário fé. Amém? O que é que você tem se alimentado? A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que você tem se alimentado? O que é que você tem ouvido? Purifique os seus olhos, os seus ouvidos, volte-se para Ele. A segunda coisa que eu quero falar nessa noite é: o Deus que faz milagres impossíveis é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus é um Deus do impossível. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Olha que verso maravilhoso. Coloca por favor, Samuca. Abacuque 3, verso 2. Diz assim: Senhor, ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na minha versão aqui está dizendo: Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas coisas que fizeram em tempos passados. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não aceite as mentiras do inferno que tentam paralisar e roubar a tua fé. Eu gosto de um versículo, irmãos, que está em Números. Deixa eu olhar aqui. Números 11, verso 23. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Eu gosto muito desse texto, Números 11. O povo de Israel está no meio do deserto, cansado de comer o pão, o maná, e eles queriam comer carne. E quando eles estavam ali reclamando para comer carne, Deus ele chega para Moisés e fala assim: ó, diga ao povo que ele vai comer carne. Aí no verso 21, Moisés orando, Moisés duvidando, Moisés diz assim no verso 21, 600 mil homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou, e tu dizes, dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. No verso 22, Moisés está argumentando o quanto isso é impossível. Ele diz assim, ó, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e vacas que lhe bastassem, ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastassem. Muitas vezes nós estamos orando e nós olhamos para aquela dificuldade e achamos que é impossível. E nós temos até uma resposta racional. Moisés ele olha para Deus e ele fala: Deus, 600 mil homens, não teria ovelha nem vaca suficiente para alimentar todos eles. Não havia peixe suficiente para que alimente todos esses 600 mil homens. Eu quero te dizer, Deus é surpreendente. Quanto mais você insistir em respostas, plano B, plano C, plano D, mais você está dando a opção de Deus esperar essas respostas falharem, para que Ele entre com a resposta e te surpreenda. Você olha para a circunstância, é impossível para nós, humanos limitados. E aí o Senhor responde: por acaso teriam encurtado os meus braços? Nós servimos ao Deus do impossível. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Qual é o teu pedido? Qual é o teu sonho? Qual é a tua oração? Você chega a Deus, comece a deslumbrar, visualizar pela fé, comece a visualizar você contemplando. Tem um texto que eu gosto muito também, que fala em Romanos, que Deus, Ele chama à existência as coisas que não são, como que se já fossem. Deus, Ele olha para isso, não é, mas Ele chama daquilo que será. Deus olhou o povo no deserto, uma grande multidão de escravos murmurando no meio do deserto. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, esse aí é o meu grande exército. Mas não tem exército nenhum. Que isso, Senhor? É um bando de escravos com a mentalidade escrava, murmurando. Mas Deus olhou e viu o futuro. E Ele chama pelaquilo que Ele vê. Deus, Ele olha para você e Ele já viu o teu futuro. E Ele te chama nessa noite para que você se aproxime dEle, para que você visualize, contemple, ouça dEle as promessas que Ele tem para você. Jesus respondeu, Mateus 22, verso 29, diz assim: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. As limitações estão conosco. As limitações estão na nossa mentalidade, na mentalidade da nossa cultura, na mentalidade que herdamos da nossa família. Mas o Senhor está dizendo: se você conhecer a Escritura, se você mergulhar nessa palavra, você vai conhecer o poder de Deus e ela vai transformar a sua vida. A fé gera certeza. Visualize as suas conquistas. Contemple o milagre. O Senhor te chama para dar passos no sobrenatural. Ele é um Deus do impossível. Quais são os teus sonhos? Você tem uma promessa? Essa semana, na minha devocional, Deus falou muito comigo na história de Simeão. Nós cantamos aqui diversas vezes a canção de Simeão. Mas a Bíblia conta em Lucas capítulo 2, quem foi Simeão? Simeão foi um homem que em algum determinado tempo da sua vida, na sua devocional com Deus, Deus falou através do Espírito Santo ao seu coração, que ele iria ver o Messias. Ele vivia antes do nascimento de Jesus, mas o Espírito Santo falou ao seu coração: você verá o Messias, você verá o Salvador. A Bíblia não fala quantos anos Simeão tinha, mas em Lucas capítulo 2 diz que certa vez Simeão ele foi impelido pelo Espírito, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo ao templo. E quando ele estava no templo, ele viu um bebê e o Espírito Santo falou ao seu coração: esse é o Messias. E ele pega o bebê Jesus no colo e faz uma canção, que é essa canção que nós cantamos: os meus olhos contemplaram a salvação. Mas o que me chama a atenção é que Simeão passou anos esperando por essa resposta. Você tem uma promessa? A sua promessa parece impossível. Quanto tempo você espera por esse milagre? Eu quero te dizer: visualize, contemple, e que nessa noite você se levante como Simeão. Os meus olhos viram a salvação. Os meus olhos contemplam o milagre e a resposta, o poder de Deus. 1 Coríntios 2, verso 4, Paulo, ele está pregando, ele diz assim: ó, a minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. O Senhor, Ele tem nos chamado para que nesses dias nós venhamos viver debaixo de uma fé sobrenatural. O Senhor tem nos chamado para vivermos segundo uma demonstração de poder no Espírito. Você é a resposta. Você precisa ser movido pelo sobrenatural. Você precisa ser movido para ser uma ação de Deus, uma ação do poder de Deus na vida do próximo. Deus está chamando você
para escolhas de fé. Deus está te chamando para dar passos de fé. Se levante nessa noite e ore pela cura. A cura é impossível. Se levante e ore por cura. Determine a prosperidade. Diante da tua realidade, diante dos problemas que batem na tua porta, não aceite. Queridos, a tua prosperidade não vai vir de pastor nenhum. Existem algumas pessoas que elas têm uma mentalidade religiosa, que elas acham que a fé é um amuleto, e que elas vão para um templo, para um pastor tal, um ungido específico, e que se você ofertar naquele ambiente, você vai ser próspero. Eu quero te dizer, a tua prosperidade vem de Deus, mediante a fé. A prosperidade é uma bênção de Deus. E se você contemplar a sua vida em prosperidade, isso vai acontecer. Determine a prosperidade, determine que essa montanha da escassez se mova da sua vida. Se levante no poder do Espírito para expulsar demônios. A Bíblia diz que Ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada te causará dano. Algumas pessoas elas têm medo. Ah, não, eu não vou colocar a minha mão, eu não vou repreender. Ah, não, eu não vou quebrar, eu não vou expulsar esse demônio, porque se eu fizer isso, vai vir uma retaliação contra a minha vida. Jesus está dizendo, Ele te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões na Bíblia são castas de demônios. E Jesus não terminou aí, Ele diz, e nada, absolutamente nada te causará dano. É no poder, se mova no sobrenatural. O Senhor te chama para uma experiência sobrenatural. Amém, igreja? O que é que rouba a tua fé? O que é que rouba a tua fé? Deus é um Deus do impossível. Terceiro, viva uma vida de fé. Viver em fé é viver no sobrenatural, é decidir dar passos e experimentar dia após dia o poder de Deus. Amém? Para finalizar, eu quero ler Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos 16, 17, deixa eu ver essa versão aqui. Diz assim, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as suas mãos sobre os enfermos e sararão. Esse poder está sobre a sua vida, é mediante a fé. Se mova no sobrenatural. Deus, Ele te deu dons e autoridades, elas foram liberadas por Jesus. Você pode mover o sobrenatural. Tudo começa aqui. Como você vê Deus? Como você se vê? Como você vê o mundo espiritual? Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.